Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo aí essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos sólidos geométricos e iniciaremos algumas questões, algumas observações, alguns estudos a respeito de pirâmides, tá certo? Então o sólido de hoje que iremos começar são as pirâmides. E vamos direto ao ponto, tá? Pirâmide é aquele sólido geométrico em que ele tem uma base em um determinado plano e fora desse plano você tem um ponto. Quando você ligar todos os segmentos do polígono que forma a base até o ponto, o sólido que vai formar é uma pirâmide. É bem parecido com um cone. A única diferença é que o cone, a base é redonda, é circular, né? É o formato de uma circunferência. Já uma pirâmide não. Você pode ter uma pirâmide de base triangular, base quadrangular, pentagonal, hexagonal, enfim. Qualquer polígono que você forme a sua base e leve os seus pontos a um ponto fora dele, né? Externo a esse ponto, você tem que é uma pirâmide. Então a gente classifica a pirâmide de acordo com o polígono da base, chamo de pirâmide triangular, aquela pirâmide que tem a base no formato de um triângulo. Pirâmide quadrangular, a pirâmide que tem a base no formato de um quadrado. E assim por diante. Outra coisa também que a gente vai ver a diferença é a chamada pirâmide regular. Pirâmide regular é aquela que a sua base é formada por um polígono regular, ou seja, aquele que tem todos os seus lados iguais. E a pirâmide regular é aquela que tem todas as suas faces laterais iguais. Por exemplo, uma pirâmide pentagonal regular, eu tenho 5 triângulos isósceles na sua face lateral. Uma pirâmide hexagonal regular, eu vou ter 6 triângulos ou 6 faces laterais iguais, tá certo? Analisando um pouquinho a estrutura de uma pirâmide e os elementos de uma pirâmide, é importante que você saiba os seguintes elementos. Cada ponto é chamado de vértice, certo? Cada aresta, ela é chamada de aresta, obviamente, né? Só que aí você tem a aresta lateral, que são aquelas que formam as laterais da pirâmide, e você tem a aresta da base, que são aquelas que formam a base da pirâmide. Você tem as faces, que são as chamadas faces laterais, cada triângulo que forma a lateral, e você tem a base. Nos elementos da pirâmide, você tem que observar que a altura da pirâmide é aquele segmento que vai do vértice da pirâmide até o centro da base. Aí você tem a altura. Mas além da altura da pirâmide, você também tem a altura da face lateral. Se eu pegar essa face lateral aqui, ela não é um triângulo, certo? O triângulo ele não tem aqui, ó, no meio a sua altura, a altura do triângulo isósceles. Então a altura da face lateral é o que a gente chama de apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é essa linha pontilhada aqui, ó, que é justamente o que forma a altura da face lateral. Sendo de uma maneira mais específica e mais resumido, então eu tenho aqui, ó, de verde a aresta lateral, eu tenho de rosa aqui a altura da pirâmide, eu tenho aqui de vermelho esse M. O que seria o M? M é a metade da aresta da base, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho a aresta da base medido 20, a metade, o valor de M, vai medir 10. Tá? Isso falando em pirâmide regular. Então, M é justamente a metade de B, a metade da aresta. Esse valorzinho P aqui, que está de laranja, é justamente o meu apótema, tá bem? Então, quando você vai analisar uma pirâmide, tô falando de mim agora, tá? Eu gosto de fazer um desenho bem bobinho que diz o seguinte, ó. Eu desenho o polígono da base. Vou considerar que essa pirâmide tem a base quadrada. Do meio para cima, eu tenho a altura da pirâmide. Do centro para a borda, eu tenho a metade da aresta da base. E eu posso fechar esse triângulo retângulo aqui com o meu apótema. Tá certo? Lembrando que esse apótema, ele é a altura da face lateral.
Então, se aqui mede A, aqui vai medir A sobre 2, é a metade. Tá bem? Isso se eu tiver uma base quadrada, né? Mas se eu não tiver uma base pentagonal ou uma base hexagonal, eu tenho que estudar os elementos da base. Tudo depende da figura, tá bem? Mas basicamente, de uma maneira bem simples assim, se você quiser entender a estrutura da pirâmide, é só fazer esse desenhozinho aqui, ó, onde eu tenho a base, a altura da pirâmide, o apótema, que é a altura da face lateral, e a metade da base. Lembrando que isso aqui forma um triângulo retângulo e eu posso aplicar a relação de Pitágoras, tá certo? Com essa estrutura você consegue calcular a área da base, a área lateral, área total e volume, que é justamente aqui os elementos de uma pirâmide, né? Então, como eu disse, a área da base depende da área do polígono, que forma a base. A área lateral são N vezes a área de um triângulo lateral, ou seja, são N vezes a face lateral. A área total é a soma da área da base com a área lateral. E o volume da pirâmide é o mesmo volume do cone. 1/3 da área da base vezes a altura. Tá certo? Fez essas multiplicações, encontrou essas fórmulas. Esses são os elementos que podem ser cobrados. Beleza? Aí eu vou resolver só uma questão. Só essa primeira questão. Onde nela a gente vai resumir tudo. Tudo que você pode ser cobrado em uma questão de pirâmide. Então diz assim: numa pirâmide quadrangular, a aresta da base mede 18, a altura mede 12. Então, com essas duas informações, se vire, encontre a área da base, a área lateral, a área total e volume. Tá bem? A aresta da base, a base é quadrada, né? Pirâmide quadrangular. A altura é 12. Então, pessoal, como eu estava dizendo, eu vou pegar isso aqui agora e vou fazer aquela estruturazinha básica que eu mostrei para vocês. Eu desenho um quadrado para representar a base. Do centro, do meio do quadrado para cima, eu tenho a altura, que a minha própria questão já disse que era 12. Certo? A aresta da base, a questão disse que era 18. Então, se a aresta da base vale 18, a metade aqui vai valer quanto? A metade vai valer 9. Certo? E se eu fechar aí a altura da pirâmide com essa metade da aresta da base, aqui eu tenho o meu apótema. Tá certo? Aqui esse triângulo ele é retângulo. Pronto. Fiz a estrutura da minha pirâmide. Vou precisar do apótema onde? Na hora de calcular a área lateral. Se vai precisar do apótema, calcule logo ele. Perca tempo logo não. Vamos lá. O apótema ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Vai ser 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. O apótema ao quadrado vai ser 144 mais 81. O apótema será a raiz quadrada de 225. Então, o apótema vai ser 15. Tá certo? Edilson, onde é que eu aplico mesmo esse apótema? Aqui, ó. Pensa na face. Aqui a face. A face lateral. Se tu for pensar na face lateral, na parede da pirâmide, aqui embaixo vai medir quanto? 18. E a altura dessa face lateral vai medir quanto? Vai medir 15. Tá certo? Não é a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é 12. A altura da face é que é 15. A altura da face é que é o apótema. Tá certo? Feito isso, agora vai ficar bem mais fácil. Por quê? Área da base. Se a base é um quadrado, é 18 ao quadrado. 18 vezes 18. Tá bom? 18 vezes 18, 324 metros quadrados. Aqui eu achei, ó, a área da base. Se eu for para a área lateral, a pirâmide tem a base quadrada. Se a pirâmide tem a base quadrada, eu tenho 4 faces laterais. A área lateral são 4 faces laterais. Ô Edilson, como é que eu faço para calcular a área de uma face? Epa, volta ali para a face lateral. A face lateral não é um triângulo isósceles? A área de um triângulo isósceles é aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2.
Tá bom? Então é só fazer 18 vezes 15 dividido por 2. 18 vezes 15 dividido por 2 vai dar 270 dividido por 2. Então, a área da face lateral é 135 metros quadrados. Aí, com isso, né, você consegue calcular a área lateral. Como a área lateral são 4 faces de 135, vai ser 4 vezes 135. Então, a área lateral vai ser 540 metros quadrados. Aí você encontrou a área lateral. Encontrando a área da base, encontrando a área lateral, aí fica bem mais fácil de encontrar a área total, que é a área da base mais a área lateral. 324 mais 540. Então, a minha área lateral vai ser 864 metros quadrados. Área da base, área lateral, área total. Só falta encontrar agora o volume. Volume da pirâmide é o mesmo volume do cone. 1/3 da área da base vezes a altura. Ou área da base vezes a altura dividido por 3. Você escolhe lá, tá bom? Então, com isso, agora você só precisa fazer o quê? 1/3 de 324 vezes a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é 12, tá? Então, se eu quiser simplificar aqui, para ficar mais fácil, né? 324 vezes 12 dá 1.296 metros cúbicos. E aí você achou o volume, tá certo? Tudo o que pode ser calculado de uma pirâmide tá aqui. Área da base, área lateral, área total e volume. Obviamente que se a pirâmide mudar o polígono que forma a base, você vai ter que mudar a estrutura de calcular as dimensões da base, né? Provavelmente a relação entre o lado e a metade, 18,9, muda se for pentagonal, se for hexagonal, mas tudo isso é estudado de polígono para polígono e de questão para questão, tá? A questão vai variar o que está pedindo, mas basicamente vai ser dentro dessa perspectiva. Tá bom, pessoal? Então, nosso próximo encontro, eu vou continuar aqui a resolução, ó, da questão 2 até, deixa eu ver, até onde der para eu calcular, tá bom? Então, deixa eu só marcar aqui, questão 2, nosso próximo encontro. Povo, tchau para vocês, beijo e até a próxima.